Como vão, senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No dia de hoje nós vamos analisar um artigo cujo link eu deixarei na descrição deste vídeo para vocês e com o qual eu não concordo, ou pelo menos não concordo totalmente. O título dele é Como o governo Biden dará à China o que ela deseja, assinado por Brandon Weichert, de ontem, né? Então ele diz o seguinte: desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente Joe Biden e seus conselheiros têm falado muito sobre enfrentar a China. Isso é uma surpresa para muitos de nós que presumiam que Biden basicamente se curvaria a Pequim. Quem me acompanha há mais tempo, já vindo do outro canal, sabe que para mim isso não foi surpresa nenhuma. É óbvio que Biden faria, pelo menos para mim parecia ser, que ele faria esse movimento de enfrentamento à China, cujo start tinha sido dado por seu antecessor, Trump. E ele continua no artigo dizendo o seguinte: mesmo sobre a importante questão das origens do surto, a equipe Biden, eu não vou ler aqui, vocês compreendem por quê, a equipe Biden se recusou a rejeitar totalmente as alegações de que o surto se originou em um laboratório na cidade, lá que não se pode mencionar mais pelo jeito. Depois de um cyberataque recente, na verdade, a administração Biden tomou o curso de ação anteriormente inimaginável e acusou publicamente a China de ser responsável pela recente onda de cyberataques. Eu já fiz vídeos aqui comentando sobre essas acusações que os Estados Unidos, o governo Biden especificamente, tem feito contra a China, onde eles acusam diretamente o país de ter perpetrado o cyberataque contra a Microsoft recentemente. Isso foi algo que nem mesmo o ex-presidente Trump, um notável falcão da China, havia feito. Quando eles usam, isso aqui é uma tradução automática, pessoal? Falcão da China, o falcão, eles usam a expressão como se fosse assim um as da G, que eu não posso falar o nome também aqui. E que não foi o caso também, a não ser que a gente esteja falando de G econômica, porque G militar nunca foi o caso com o ex-presidente e não é o caso com este, a não ser em um momento extremo, que eu acredito até que não chegará. Mas ele continuará fazendo G à China, o atual presidente, nos termos em que está, e poderá chegar até a limites mais extremados. E se houver a invasão em Taiwan, como muitos estão presumindo que pode existir, aí eu acredito que as coisas podem sim descambar para algo mais quente. Mas vamos adiante e continuar analisando aqui o artigo dele. No entanto, como acontece com tantas coisas na esfera política hoje, as aparências muitas vezes enganam. Afinal, a percepção raramente é a realidade. E é principalmente a partir daqui que esse artigo começa a errar, e é por isso que é importante a gente analisar ele, porque assim como eles se surpreenderam com o fato de que Biden iria promover essa G econômica contra a China, eles achavam que não, que ele se curvaria a Pequim, como aliás a esmagadora maioria dos que emitem opinião aqui no Brasil também falaram a mesma coisa, e eles continuam aí ganhando todo o prestígio da mídia, apesar de errar um atrás da outra. Apesar disso, eles continuam errando, porque ele diz aqui que as coisas vão mudar. Vamos ver o que ele diz e por que, na minha opinião, claro, ele está errado. Ele diz assim, por exemplo, o presidente Biden gosta de dar a impressão de que está dando as cartas. E, de fato, não é que ele está dando as cartas. O Biden, vocês estão vendo que ele está aí com sérios problemas, mas problemas pessoais, de cunho, de capacidade decisória, vamos dizer assim. Então diz assim: embora a realidade seja muito mais complicada do que isso, vários relatórios surgiram sugerindo que Biden não é o responsável por sua administração. Não me diga, isso aqui tudo bem. Em vez disso, existem vários centros de poder, todos competindo entre si em uma infinidade de questões, como a política do governo para a China ou sua política de aquecimento global. Isso é tradicional em todos os governos de nível federal e até em governos de cunho local. Isso acontece em núcleos de poder dentro do próprio poder. Isso é uma coisa natural.
Aí ele diz, quando se trata da China, há 3 centros de poder concorrentes, todos disputando o controle do aparato político do governo. Existem os liberal hawks, que seriam aqui, a tradução seria falcão, né? Os falcões liberais, porque existem os falcões conservadores e os liberais, mas geralmente são os liberais nos Estados Unidos, né? Entendendo que liberal lá tem um outro significado do que aqui, mas geralmente são os liberais lá que promovem as G quentes, né? Quando sai aí da conversa e vai para a ação, digamos assim. Então existem eles, um dos núcleos, como ele está falando aqui, representado por Kurt Campbell, que acreditam genuinamente que uma linha mais dura em relação à China é do melhor interesse da América. Eu acredito que esta é a linha que vai prevalecer, tá, pessoal? Coisa bem diferente do que o autor aqui do artigo pensa. Aí ele continua, há o segundo grupo, que são os pombos, com Susan Rice e John Kerry, que anseiam por um retorno aos dias pré-Trump de tratar a China como um parceiro na paz. Isso não vai acontecer, na minha opinião, é a opinião dele, já vou adiantando aqui, dar um spoiler do resto do artigo. Não vai acontecer, na minha opinião, porque a própria China não vai cair nessa conversa, porque ela já viu como as coisas são, uma hora é de um tipo, outra hora de outro. Então, penso que, como ela também não recua mais, os Estados Unidos também não vão recuar. Opinião pessoal, posso estar enganado, mas eu costumo aí ter um índice de acerto razoável. Então, acho que dessa vez acerto novamente. Para esses elementos, a China é a única esperança de resolver o que eles acreditam ser o maior desafio da América, a mudança climática antropogênica. Claro, porque a América do Norte, os Estados Unidos, querem essa agenda climática sendo aprovada. Antropogênica quer dizer que eles dizem que é o ser humano que está causando a mudança climática. Então eles querem a agenda climática, mas de nada adianta só os Estados Unidos assinarem, né, e se submeterem à própria agenda climática e o resto do mundo não. Especialmente a China, aí, que está num processo de desenvolvimento industrial muito grande e, portanto, totalmente contra aquilo que os Estados Unidos gostaria que acontecesse no mundo inteiro, que seria uma redução aí dos consumo de insumos, etc. Eu acho que isso aqui até vai acontecer, tá, pessoal? Mas não por acordo, e sim por uma imposição desse pessoal aqui. Nós já vamos explicar isso. Opinião pessoal sempre, né? O terceiro grupo, diz ele, são os hacks políticos que cercam Biden, diz ele. Eles não têm nenhuma preferência política, a não ser fazer o que quer que faça o presidente parecer bem na imprensa. É o pessoal do marketing político, né? No momento, seguir o exemplo do Falcão sobre a China faz com que Biden pareça bem na imprensa. Lógico, os Estados Unidos, a imprensa falou muito de Trump, mas os donos da imprensa são os donos do capital no Ocidente, e eles não querem perder para a China. Então eles falavam de Trump porque não queriam ele no poder, mas eles querem sim que Biden continue essa disputa contra a China, minha opinião. Portanto, os hacks políticos estão alinhados, por enquanto, com os falcões liberais. Mas o que acontecerá quando não for mais politicamente conveniente para Biden aderir à linha hawkish, ou falconista, né, sobre a China? E o que acontecerá quando os dirigentes políticos de Biden começarem a comprar um legado para o 46º presidente? Porque óbvio que o Biden não será o próximo presidente, né? Ele já está numa idade muito avançada, já está apresentando alguns problemas, todo mundo sabe, né? Então verá aí um outro presidente. Muitos falam na Kamala, não sei. Com a China, a chance de Biden construir um legado provavelmente será demais para perder, especialmente quanto mais nos aproximarmos do ciclo de eleições presidenciais de 2024, quando decisões difíceis terão de ser tomadas sobre se Biden, que terá 82 anos, vai concorrer à reeleição ou não. Eu creio que não, né? Mas é uma opinião de momento, nesse momento exato. Suspeito que ele não concorrerá novamente. Concordamos isso aqui. E tentará solidificar seu legado, além de simplesmente ser um presidente do Partido Democrata substituto entre as presidências de Barack Obama e Kamala Harris. Ele está apontando no mesmo sentido que nisso que nós estamos concordando. Ele pode atingir essa meta fazendo Pequim e Washington cooperarem na mudança climática. Difícil.
Biden vai reverter o curso de sua postura aparentemente dura em relação à China. Há uma razão pela qual John Kerry, o consumado insider de Washington, recebeu o papel de czar do clima. Supostamente, Kerry está alojado em um conjunto de escritórios em Fog Bottom, sede do Departamento de Estado, que é administrado por seu ex-protegido Antony Blinken, que hoje, então, tecnicamente supera o Sr. Kerry. É óbvio que a verdadeira agenda não é enfrentar a China ou fazê-los pagar por suas, ele diz aqui, mentiras óbvias em relação ao surto, do flagelo no longo prazo. Em vez disso, o governo Biden continuará jogando a linha hawkish sobre a China até depois das eleições, blá blá blá. Mas vamos pular aqui, vamos à opinião dele, para depois eu concluir aqui dando a minha opinião. Ele diz assim, concluindo, no papel, Biden terá alcançado um acordo supostamente importante. Por quê? Porque ele diz que o Biden vai acabar fazendo um acordo superficial e unilateral com a China. Quer dizer, superficial porque é só para fazer de conta e unilateral porque, afinal das contas, só os Estados Unidos é que teria que se submeter à sua própria agenda climática, enquanto que a China, na opinião desse autor aqui, não se submeteria. Então ele fará isso apenas, segundo o autor, para se aposentar com graça e ser lembrado como o presidente que salvou o meio ambiente ou algo nesse sentido. Agora vamos voltar aqui. Ele diz que os Estados... só mais uma coisa. Ele diz que os Estados Unidos ficará como uma potência de segunda categoria, um mundo dominado pela China, que então se tornará um fato consumado. Na opinião dele, então, a China passará aos Estados Unidos. Eu vou dizer por que eu acho que isso não acontece. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não estou na torcida, eu estou emitindo aqui uma opinião e bem resumida. Nós teríamos que falar bastante sobre isso para chegar a uma conclusão mais acertada e talvez muitos mais aí concordarem comigo. Mas o que eu acho é que esses três grupos aqui vão acabar, hora ou outra, concordando. Por quê? Porque os falcões, na minha opinião, eles vão conseguir cercar a China na questão marítima. Eles não vão permitir que a China domine sua independência marítima. E, isto feito, os liberais, ou melhor, o pessoal aqui que ele chama de pombos da paz, Susan Rice, John Kerry, que querem impor a agenda climática, eles se alinharão junto com hacks políticos e com os falcões, vão se alinhar os três grupos. Por quê? Porque aí eles vão ver a oportunidade de, através das pressões, impor a agenda climática à China. Aí não vai mais ser algo negociado, entende? Minha opinião. Só vamos concluir verdadeiramente nesse sentido com o passar do tempo. Mas, de momento, é neste sentido que eu estou vendo as coisas se encaminhando. Pessoal, deixo aqui esse artigo no link da descrição para vocês. Espero que vocês aproveitem. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.